Como lidar com preguiça e falta de motivação com o estoicismo? Você já teve aqueles dias em que acorda, olha para tudo o que teria que fazer e, sinceramente, só queria sumir um pouco do mundo? A agenda está cheia, a lista de tarefas enorme, as metas anotadas em algum caderno. Mas o corpo parece pesado, a mente travada, e qualquer coisa simples vira um esforço gigantesco. Você até sabe o que precisa fazer: trabalhar, estudar, treinar, cuidar da casa, cuidar de você. Mas a sensação é de que falta algo por dentro. Falta vontade, falta gás, falta sentido. E no lugar da ação vem o combo: sofá, celular, mais um vídeo, mais um scroll, mais um depois eu faço. No fim do dia, sobra uma mistura de frustração e culpa. Eu tinha tempo, mas não usei. Por que eu enrolo tanto? Eu sei o que deveria fazer, mas não faço. Talvez você se chame de preguiçosa. Talvez pense que não tem disciplina, que não nasceu focada, que é assim mesmo e pronto. Talvez se compare com pessoas que parecem estar sempre produzindo, se desenvolvendo, avançando, e isso só piora a sensação de fracasso. E é muito provável que, em meio a tudo isso, você tenha pensamentos como: eu não sei por onde começar. Não adianta, eu sempre abandono no meio. Quando eu tiver mais disposição, eu começo de verdade. O problema é que essa disposição ideal nunca chega, e a vida vai passando. Do lado de fora, pode parecer só preguiça, mas por dentro tem muita coisa acontecendo. Cansaço acumulado, medo de falhar, perfeccionismo, desânimo, falta de sentido, ansiedade travando sua energia. É justamente nesse ponto que o estoicismo pode ser um aliado poderoso. Talvez quando você ouve estoicismo, pense em alguém frio, duro, que faz tudo sem sentir nada, quase um robô da disciplina. Mas não é isso. O estoicismo é uma filosofia que nasceu num mundo cheio de dificuldades, incertezas, perdas e desafios bem parecido com o nosso, só que sem internet. E ele tenta responder a uma pergunta que é muito atual: como viver uma vida com sentido, agindo com coragem, mesmo quando a vontade não aparece? Os estoicos não negavam que a gente sente preguiça, medo, desânimo, vontade de fugir. Eles só acreditavam que a gente não precisa ser escravo disso. Para eles, existem alguns pontos essenciais. Você não controla tudo o que sente, mas controla o que faz a partir do que sente. A ação vem antes da motivação, não depois. Uma vida boa não é feita de grandes explosões de entusiasmo, e sim de pequenos atos consistentes alinhados com seus valores. Quando a gente fala de preguiça e falta de motivação, muitas vezes a gente espera o movimento contrário. Espera primeiro sentir vontade para então agir. Você pensa: quando eu estiver mais animada, eu começo a treinar. Quando eu tiver mais foco, eu organizo minhas finanças. Quando a fase melhorar, eu vou cuidar de mim de verdade. E enquanto espera essa motivação mágica cair do céu, os dias vão se repetindo. O problema é que a motivação não é uma porta que se abre sozinha. Ela é, na maioria das vezes, consequência da ação, não a causa. Os estoicos entenderam isso há muito tempo. Eles sabiam que se você for depender do humor do dia para fazer o que importa, sua vida vai ser conduzida pela oscilação das suas emoções. E a emoção é como o clima, muda o tempo todo. É por isso que nesse vídeo, a proposta não é te transformar em alguém que acorda todo dia saltando da cama, feliz, motivado e brilhando. Isso não é real. A proposta é te mostrar como usar princípios estoicos para sair do ciclo de culpa, autocrítica e paralisia, dar pequenos passos mesmo quando a vontade é pouca, entender a diferença entre descansar de verdade e se esconder atrás da preguiça,
Construir uma disciplina que não seja opressora, mas libertadora. Porque existe uma verdade difícil que mais cedo ou mais tarde a gente precisa encarar. A vida que você quer não vai ser construída só nos dias em que você estiver animada. Ela é construída principalmente nas horas em que você não está com vontade, e mesmo assim dá um passo. Nos próximos blocos, a gente vai olhar para alguns pontos muito práticos. Porque a preguiça, muitas vezes, é um sintoma, não o problema em si. Como o estoicismo enxerga esforço, disciplina e ação. Como dar um primeiro passo quando tudo em você quer adiar. Como criar micro-hábitos para dias difíceis. Como parar de se definir pela sua fase e começar a se definir pelas suas escolhas. Se em algum momento, ouvindo esse vídeo, você se pegar pensando, nossa, isso é muito sobre mim, não use isso para se condenar. Use para reconhecer que talvez você esteja só cansada de viver se chamando de preguiçosa, quando na verdade o que você precisa é de um caminho diferente. Você não é a sua preguiça. Você não é a sua falta de motivação. Você é a pessoa que, a partir de agora, pode aprender a lidar com isso de um jeito mais honesto, mais firme e, ao mesmo tempo, mais compassivo consigo mesma. Se você sente que está pronta para parar de esperar a motivação ideal, é começar a construir pouco a pouco uma outra relação com a ação. Respira fundo. A partir daqui, a gente vai caminhar juntas, usando o estoicismo não como teoria distante, mas como ferramenta prática para o seu dia a dia em que o despertador toca, a vontade é zero, mas a sua vida continua precisando de você. Quando você se sente travado, sem vontade de fazer nada, é muito fácil colocar um rótulo em cima disso. Sou preguiçosa, não tenho disciplina, não dou conta. Só que, na maioria das vezes, o que a gente chama de preguiça é só a superfície. Debaixo dela, quase sempre existem outras coisas pedindo atenção. Vamos olhar com mais calma. Tem dias em que você não faz nada porque está simplesmente exausta. Não é falta de caráter, é falta de energia. Você está carregando responsabilidades demais, preocupações demais, expectativas demais. Dorme mal, come correndo, não descansa de verdade. O corpo e a mente começam a pisar no freio por conta própria. Mas como a gente vive em uma cultura que glorifica a produtividade infinita, você interpreta esse freio como falha pessoal. Eu deveria aguentar. Todo mundo consegue, menos eu. Outras vezes, a tal preguiça é, na verdade, medo disfarçado. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de tentar e falhar. Medo de se expor, de ser julgada, de descobrir que não é tão capaz quanto imaginava. Então, em vez de começar o projeto, o curso, o treino, o hábito novo, você adia. Enquanto você não começa, o fracasso ainda é hipotético. A mente pensa, se eu não fizer, eu não falho. É uma proteção torta, mas é proteção. Tem também a falta de sentido. Você olha para o que precisa fazer e lá no fundo pensa, para quê? Isso aqui me leva aonde? Eu estou vivendo uma vida que é minha ou só cumprindo o roteiro dos outros? Quando as tarefas do dia não conversam com aquilo que você sente que é importante, o corpo pesa. Parece preguiça, mas é o seu sistema inteiro dizendo, eu não quero ir nessa direção. Às vezes é perfeccionismo. Você não começa porque na sua cabeça só vale se for perfeito. Se o treino for completo, se o estudo for impecável, se o projeto já nasce pronto, se a entrega for incrível. Como isso é impossível, você paralisa. Fica esperando o dia ideal, a energia ideal, o cenário ideal, que nunca chega. Enquanto isso, você acumula autoacusação. Eu sei o que tenho que fazer e não faço. Eu sou enrolada.
Eu sempre deixo tudo para depois. Percebe o paradoxo? Por trás da preguiça, muitas vezes, existe a exigência de mais, não de menos. E tem também a ansiedade. Quando você pensa em tudo o que precisa fazer, todas as pendências, todos os problemas, todas as obrigações, o cérebro entra em pane. É tanta coisa em tantos lugares que a mente não sabe por onde começar. Em vez de dar um passo, qualquer um, ela escolhe o caminho da paralisação. Você se distrai, rola o feed, abre um vídeo atrás do outro, come alguma coisa, deita e por alguns minutos parece que o mundo sumiu. Os estoicos, se pudessem olhar para isso, não diriam "você é fraca". Provavelmente diriam algo bem diferente. Você está agindo do jeito que aprendeu a um conjunto de emoções e circunstâncias que parecem maiores do que você. Mas você não é obrigada a continuar reagindo sempre do mesmo jeito. O ponto de partida do estoicismo não é negar a preguiça, o medo, o desânimo. É compreender. Compreender o que está acontecendo dentro de você é o primeiro passo para deixar de ser refém disso. Quando você começa a perceber, hoje eu não fiz nada porque estou esgotada. Hoje eu enrolei porque estou morrendo de medo de fracassar. Hoje eu travo porque nem sei se quero mesmo esse caminho. Hoje eu não faço porque estou tentando ser perfeita demais. A conversa com você muda. Sai do lugar de "eu sou um lixo, não faço nada direito" e vai para "eu estou lidando com cansaço, medo, falta de clareza. O que dá para fazer com isso hoje?" Essa mudança é profundamente estoica, porque o estoicismo não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre enxergar a realidade como ela é por dentro e por fora, e ainda assim escolher a melhor ação possível. Os estoicos falavam muito de viver de acordo com a própria natureza, com o próprio papel no mundo. Isso não tem nada a ver com agradar os outros, e tudo a ver com se perguntar: que tipo de pessoa eu quero ser independente de como eu me sinto hoje? Uma pessoa que nunca sente preguiça? Isso não existe, mas você pode ser alguém que aprende a não deixar a preguiça decidir sozinha. Antes de falar de técnicas, hábitos e ações, você precisa resgatar algo essencial: o olhar que você tem sobre você mesma. Se toda vez que se sente travada você se chama de preguiçosa, inútil, fraca, você cria um peso tão grande em cima da ação que ela vira um monstro. Começar qualquer coisa passa a ser doloroso demais, porque vem carregado de crítica. Se por outro lado você se pergunta: o que eu realmente estou sentindo hoje? O que está por trás da minha vontade de deitar e sumir? O que essa falta de motivação está tentando me mostrar? Você se aproxima da raiz e não só do sintoma. Talvez você perceba que precisa dormir melhor. Talvez perceba que precisa dizer não para algumas coisas. Talvez perceba que está vivendo no automático, gastando energia demais com o que não acredita. Talvez perceba que tem medo de fracassar e que precisa aprender a conviver com esse medo, sem deixar que ele mande em você. Nada disso se resolve em um estalo, mas tudo começa com essa disposição de olhar para dentro com verdade e não com rótulos. O estoicismo te convida a trocar o julgamento pela responsabilidade. Em vez de "eu sou assim e pronto", você passa a pensar: hoje eu estou assim. O que está ao meu alcance fazer, mesmo deste jeito? Essa pergunta abre espaço para pequenas ações, ao invés de te empurrar para o buraco. Nos próximos blocos a gente vai entrar nesse ponto. Como o estoicismo pode te ajudar a agir mesmo sem motivação, a partir de escolhas simples e diárias. Mas guarda isso antes de seguir. Preguiça, muitas vezes, é só o nome que você dá para cansaço, medo, falta de sentido, perfeccionismo, ansiedade. Quando você trata tudo isso como defeito de caráter, se afasta da chance de curar. Quando você começa a dar nome certo às coisas,
começa também a encontrar caminhos certos para lidar com elas. E é exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Uma das maiores armadilhas quando falamos de preguiça e falta de motivação é essa expectativa silenciosa de que em algum momento vai aparecer um clique mágico dentro de você. Um dia você acordaria diferente, animada, focada, confiante. De repente, tudo faria sentido e você finalmente faria o que sempre adiou. O estoicismo olha para isso e, com muita calma, praticamente diz: você está esperando o caminho ao contrário. Na visão estoica, a motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Ela é consequência, não causa. Pensa em vezes em que você não estava com vontade de fazer algo, treinar, estudar, arrumar a casa, e mesmo assim começou. Talvez meio arrastada, meio contragosto, mas depois de alguns minutos, uma sensação diferente apareceu. Ainda bem que comecei. Não está tão ruim quanto eu imaginava. Nossa, agora deu vontade de continuar. Isso é a motivação sendo acesa pela ação. Os estoicos entendiam muito de inércia. Eles sabiam que o corpo e a mente tendem a permanecer do jeito que estão. Se está parado, quer continuar parado. Se está em movimento, é mais fácil seguir. Por isso, uma das chaves práticas é parar de esperar vontade e começar a pensar em termos de: qual é o menor passo que eu posso dar agora, mesmo sentindo exatamente o que estou sentindo? Esse é um jeito muito diferente de viver. Em vez de: quando eu estiver motivada, eu faço. Você passa para: mesmo sem motivação, qual ação pequena eu consigo fazer hoje? Os estoicos valorizavam a ideia de dever no sentido de responsabilidade consigo mesmo e com aquilo que considerava importante. Não é um dever pesado imposto de fora, é um acordo interno. Se eu digo que saúde é importante para mim, qual é a pequena ação de hoje que traduz isso? Se eu digo que quero crescer na carreira, qual é o pequeno passo de hoje, mesmo cansada, que me aproxima disso? É trazer seus valores para a prática, um micromovimento por vez. E aqui entra um conceito muito útil: reduzir o tamanho da porta de entrada. Quando você olha para algo grande, mudar de vida, ter disciplina, ser outra pessoa, o cérebro trava. É gigante demais. O que o estoicismo sugere é: traga isso para algo tão pequeno que seja quase impossível dizer não. Alguns exemplos. Em vez de vou treinar 1 hora todos os dias, você começa com: vou trocar de roupa e fazer 10 minutos de movimento. Em vez de vou estudar 2 horas, você assume: vou abrir o material e estudar 10 páginas. Ou 15 minutos cronometrados. Em vez de vou organizar toda a casa, você diz: vou arrumar só essa gaveta, ou só essa bancada. A mente costuma resistir a grandes promessas, mas tem mais dificuldade de resistir a tarefas simples e bem definidas. O segredo está nisso. Não é sobre fazer tudo. É sobre fazer alguma coisa hoje. Os estoicos também falavam muito sobre não dramatizar o esforço. A gente faz muito isso. Vai ser horrível. Não vou aguentar. Vai ser pesado demais. Na prática, muitas vezes o mais difícil não é a ação em si, mas a novela mental antes dela. Eles sugeriram algo como descrever a tarefa de forma neutra, quase fria. Não, vou sofrer 1 hora fazendo exercício, e sim, vou mover o meu corpo por 1 hora. Não vou encarar um terror chamado estudo, e sim, vou ler e processar esse conteúdo por um tempo. Quando você tira um pouco da carga emocional das coisas, fica mais fácil começar. Outro ponto importante: separar identidades de comportamentos. Em vez de dizer eu sou preguiçosa, você passa a olhar para os fatos. Nos últimos dias, eu tenho procrastinado bastante. Hoje eu não fiz nada do que planejei. Eu tenho agido de forma desmotivada.
Comportamento a gente consegue mudar. Identidade, quando é usada como rótulo, te prende. Os estoicos tinham um olhar muito prático. O que define quem você é não é o que você sente, nem o que você pensa de vez em quando. É aquilo que você faz repetidamente. Então, quando você escolhe fazer um pequeno ato de coragem num dia péssimo, esse ato vale muito mais do que um grande gesto num dia perfeito. É como se você estivesse dizendo para você mesma: mesmo desanimada, eu ainda posso agir. Mesmo sem vontade, eu ainda tenho escolha. E isso é profundamente libertador. Uma prática que você pode testar é o compromisso mínimo diário. Funciona assim. Você escolhe 1 ou 2 áreas importantes, por exemplo, saúde física e desenvolvimento profissional. Para cada área, define um mínimo aceitável estoico, algo que você se compromete a fazer mesmo nos piores dias. Por exemplo, saúde, caminhar 10 minutos ou fazer alongamentos básicos. Profissional, estudo, 15 minutos de foco total em uma tarefa específica. Se o dia estiver bom, você faz mais. Se o dia estiver péssimo, você faz pelo menos isso. A lógica estoica por trás disso é: nos dias fáceis, qualquer pessoa age. Nos dias difíceis, quem age está treinando o caráter. Não é autotortura. Você não precisa se esmagar, se ignorar, passar por cima de tudo que sente. Em muitos momentos, o próprio caminho estoico inclui reconhecer limites e descansar de verdade. Mas uma coisa é descansar. Outra é se abandonar. Descansar é: eu vou parar agora para me recuperar, porque isso faz parte do meu compromisso comigo. Se abandonar é: eu vou fingir que nada importa e me desligar de mim mesma. O que estamos construindo aqui é a capacidade de continuar se escolhendo, mesmo nos dias de cansaço e desânimo. No fundo, agir sem motivação é um ato de amor próprio. É dizer: eu não estou com vontade agora, mas eu sei que isso é importante para a pessoa que eu quero ser. Eu posso não controlar se hoje acordei animada, mas posso escolher não abandonar completamente aquilo em que acredito. E conforme você repete esses pequenos atos, começa a perceber algo curioso. A culpa muda de lugar. Em vez de terminar o dia pensando: não fiz nada, você pensa: não fiz tudo, mas fiz o que me comprometi a fazer. A sua autoimagem muda. Você passa a se ver como alguém que aos poucos cumpre aquilo que promete para si. Essa sensação de coerência é profundamente estoica e profundamente curativa. Agora que você já entendeu que a ação vem antes da motivação e que o segredo está em dar passos pequenos, a pergunta prática é: tá, mas o que exatamente eu faço naqueles dias em que eu só quero deitar e sumir? É aqui que entram os micro-hábitos, pensados especialmente para dias ruins. Micro-hábitos são ações tão simples que o seu cérebro quase não tem argumento para dizer não. Eles funcionam como pequenas âncoras. Mesmo quando tudo parece pesado, você faz algo que mantém sua vida alinhada com quem você quer ser. Vamos organizar isso em algumas áreas. 1. Corpo. Quando você não quer levantar da cama. Nos dias de preguiça, o corpo parece chumbo. Qualquer movimento parece demais. O estoicismo não ignora o corpo. Pelo contrário, entende que ele é instrumento da ação. Cuidar do corpo, mesmo minimamente, ajuda a clarear a mente. Micro-hábitos possíveis. Levantar e arrumar a cama. Tarefa simples, rápida, mas envia uma mensagem: o dia começou, eu estou aqui. É um ato de ordem num ambiente interno e externo que pode estar caótico. Tomar um banho consciente, não um banho corrido automático, mas 2, 3 minutos prestando atenção na água, respirando mais fundo, visualizando que está lavando o peso da inércia. Mover o corpo por 5 a 10 minutos. Pode ser alongamento,
caminhada dentro de casa, subir e descer alguns degraus, polichinelos, qualquer coisa. Não é treino perfeito, é sinal de vida. O pensamento estoico aqui é: talvez eu não possa ter o melhor dia da minha vida hoje, mas eu não vou deixar meu corpo completamente entregue. 2. Mente. Quando você sente que está travada. Nos dias de preguiça, a mente costuma ficar embaralhada. 1000 coisas para fazer, nenhuma clara, tudo distante. Micro-hábitos possíveis. Escrever por 5 minutos o que está passando na sua cabeça. Sem ordem, sem regra, só despejando. Às vezes, a preguiça é só a mente pedindo para organizar o caos interno. Fazer um top 3 do dia. Em vez de uma lista gigante, escolha apenas 3 coisas importantes. Se conseguir terminar uma, ótimo. 2, melhor ainda. 3, excelente. O foco é: o que é realmente essencial hoje? Técnica do cronômetro. 10 ou 15 minutos de foco total numa tarefa específica. Quando o tempo acabar, você decide se para ou continua. Muitas vezes o difícil é só começar. Depois que entra, flui. Os estoicos eram obcecados por clareza. Micro-hábitos que organizam a mente ajudam a diminuir a sensação de peso e confusão. 3. Emoções. Quando você só quer se desligar. Preguiça, muitas vezes, é um jeito de tentar se desligar emocionalmente. Você entra no modo tanto faz, depois eu vejo. Micro-hábitos possíveis. Pausa de respiração. 1 a 3 minutos. Inspira pelo nariz contando até 4, segura 4. Solta pela boca contando até 6. Simples, gratuito, rápido. Ajuda a resetar a mente. Pergunta estoica do dia: o que está realmente me incomodando hoje? Em vez de fugir, você olha. Pode escrever a resposta rapidinho ou só pensar nela com sinceridade. Contato humano mínimo. Enviar uma mensagem curta para alguém de confiança. Hoje estou me sentindo sem energia, meio travada. Não é para desabafar por horas. É só para não ficar completamente isolada dentro da própria cabeça. Os estoicos valorizavam a coragem de olhar para dentro. Um microato de honestidade consigo mesma já muda a qualidade do dia. 4. Ação prática. Quando tudo parece grande demais. Você tem tarefas, projetos, obrigações. Mas nos dias de preguiça, tudo parece enorme. Aqui, a lógica é fatiar o monstro. Micro-hábitos possíveis. Regra do só isso aqui. Em vez de arrumar o quarto, você decide: vou guardar essas 10 peças de roupa. Em vez de trabalhar no projeto, você decide: vou abrir o arquivo e ajustar um parágrafo, ou responder um e-mail importante. Começar pela tarefa mais simples e visível. Algo que, depois de feito, você consiga olhar e pensar: isso melhorou o meu dia. Pode ser lavar a louça, organizar a mesa, tirar o lixo, finalizar uma coisa pequena até o fim. Completar algo do início ao fim, por menor que seja, dá ao cérebro uma sensação de ciclo concluído. Isso alimenta motivação para o próximo passo. Os estoicos diriam algo assim: não se preocupe com toda a estrada. Hoje, coloque o pé um pouco mais à frente. 5. Relacionamento consigo. Como falar com você nos dias ruins? Mesmo se você fizer micro-hábitos físicos, mentais e práticos, tem um ponto que pode destruir tudo: a forma como você fala com você mesma. Se depois de levantar, tomar banho, arrumar a cama, fazer uma coisinha, você pensa: mas foi pouco. Eu continuo um lixo. Qualquer pessoa faria mais. Você está apagando o esforço com autocrítica. O caminho estoico não é passar pano para tudo, mas é reconhecer o esforço justo. Nos dias difíceis, você pode usar frases como: hoje foi um dia pesado, mas eu ainda fiz X.
Não foi tudo o que eu queria, mas foi mais do que nada. Eu me movi um pouco na direção da pessoa que quero ser. Isso conta. Isso não é autoajuda vazia. É treinar a mente para enxergar que, mesmo nos dias ruins, você não está completamente abandonando o jogo. No longo prazo, são esses pequenos atos repetidos que começam a mudar a forma como você se enxerga. Você deixa de ser a pessoa que nunca faz nada e passa a ser a pessoa que, mesmo cansada, dá um jeito de fazer algo. E isso é profundamente estoico. Não tem glamour, não tem frase de efeito, não tem cena de filme. Tem você num dia qualquer escolhendo levantar um pouco mais cedo, arrumar uma gaveta, estudar 15 minutos, respirar antes de desistir. É assim que o caráter se fortalece, não nas grandes promessas, mas nas pequenas fidelidades diárias. Se você chegou até aqui, muito provavelmente já percebeu uma coisa importante. A tal preguiça que você carrega há tanto tempo não é um rótulo fixo grudado em você. Ela é um conjunto de emoções que te pesam, pensamentos que te travam, histórias que você conta sobre si mesma, hábitos que foram se repetindo ao longo dos anos. E se isso foi construído, também pode ser reconstruído. O estoicismo entra justamente como esse convite. Em vez de viver à mercê do humor, da disposição do dia, da vontade que vem e vai, você começa a viver a partir de escolhas, mesmo quando a vontade não aparece. Vamos recapitular o caminho que a gente fez nesse vídeo. Na introdução, a gente falou daqueles dias em que você sabe o que precisa fazer, mas não consegue sair do lugar. Dias em que o sofá, o celular, o "depois eu vejo" parecem mais fortes do que qualquer plano, e de como isso gera culpa, comparação, sensação de fracasso. Depois você viu que a preguiça quase nunca é só preguiça. Ela pode esconder cansaço acumulado, medo de falhar, falta de sentido, perfeccionismo, ansiedade. Quando você se xinga, você tapa o buraco com um rótulo e perde a chance de entender o que está por trás. A partir daí, a gente trouxe o olhar estoico. Motivação não é o ponto de partida. Na maioria das vezes, ela é resultado da ação. Você não espera a vontade perfeita para agir. Você age de forma pequena, real, possível, e aos poucos uma nova disposição começa a nascer justamente por ver que você é capaz de se mover mesmo sem aquele gás inicial. Depois entramos nos micro-hábitos, aquele mínimo que você pode fazer em dias ruins para não se abandonar. Levantar e arrumar a cama, tomar um banho consciente, mover o corpo alguns minutos, escrever o que está passando pela cabeça, escolher só 3 coisas importantes no dia. Trabalhar 10, 15 minutos focada, falar com você de um jeito menos cruel. Tudo isso parece pequeno, mas não é. O estoicismo nunca foi sobre grandes gestos grandiosos. É sobre constância. Fazer todos os dias um pouco daquilo que você sabe que é certo, mesmo quando a parte preguiçosa em você grita que é melhor deixar para depois. Talvez você ainda esteja pensando, mas e se eu continuar falhando? E se eu não conseguir manter a rotina? E se eu voltar para o padrão antigo? A resposta honesta é: vai acontecer. Você vai ter dias em que não vai fazer nada do que planejou. Vai ter semanas em que a preguiça e o desânimo vão parecer vencer. A diferença agora é o que você faz depois disso. Antes, talvez você usasse esses dias como prova de que não presta, de que não tem jeito. Agora, você pode olhar para eles com um olhar estoico e perguntar: o que aconteceu comigo nesses dias? O que eu estava sentindo? Onde eu posso recomeçar, mesmo pequeno? O foco não é mais em ser perfeita, é ser fiel. Fiel a quem você quer se tornar. Os estoicos diriam que o que define uma pessoa não é nunca cair, mas o número de vezes em que ela escolhe levantar
e seguir trabalhando sua própria mente. Então, eu quero te propor uma imagem. Imagina você, daqui a alguns meses, olhando para trás. Talvez sua vida externa não tenha virado de ponta cabeça. Você ainda tem responsabilidades, problemas, dias difíceis. Mas internamente, você já não acredita tanto na história de que é preguiçosa por natureza. Você sabe que consegue fazer algo, mesmo em dias ruins. Você construiu alguns micro-hábitos que te mantêm minimamente em movimento. Você começou a se tratar com menos crueldade e mais responsabilidade. Essa versão não é uma super-heroína, nem uma máquina de produtividade. Ela é apenas alguém que, em vez de esperar motivação, aprendeu a agir com o que tem hoje. Isso é ser estoica. Reacordar num dia péssimo, sentir o peso, reconhecer o cansaço, o medo, a vontade de desistir, e ainda assim fazer um pequeno gesto na direção da vida que você quer. Pode levantar da cama um pouco mais cedo. Pode escolher um alimento melhor. Pode sentar por 15 minutos para estudar. Pode mandar uma mensagem que você está adiando. Pode dizer não para algo que você sempre aceita. O tamanho do gesto não importa. O que importa é o movimento interno, a decisão de não se abandonar. No fim, lidar com preguiça e falta de motivação com o estoicismo é, na verdade, sobre construir um relacionamento diferente com você mesma, menos baseado em culpa, mais baseado em compromisso, menos baseado em rótulos, eu sou assim, mais baseado em escolhas. Hoje eu vou fazer isso mesmo com medo, enjoo, cansaço. E agora eu quero virar a pergunta para você. O que seria um micro passo estoico que você pode dar ainda hoje, depois desse vídeo? Não amanhã, não semana que vem. Hoje, talvez seja algo muito pequeno. Lavar a louça, arrumar a mesa, dar uma volta no quarteirão, sentar 10 minutos com o celular longe, organizar uma tarefa que você está empurrando. Mas, se você fizer isso com consciência, já não é só uma tarefa. É um símbolo de uma nova postura sua diante da vida. E se você se sentir à vontade, eu quero te fazer um convite. Me conta aqui nos comentários como você se sente em relação à preguiça e à falta de motivação depois desse vídeo. Você se reconheceu em alguma parte? Que micro compromisso você quer assumir com você para os próximos dias? Quando você escreve, você organiza o que sente. E quando alguém lê, talvez se sinta menos sozinha por perceber que outra pessoa passa pela mesma luta. Se esse conteúdo te ajudou a olhar para você com mais verdade e, ao mesmo tempo, com mais carinho, salva esse vídeo para rever nos dias em que tudo parece pesado demais. E compartilha com alguém que anda se chamando de preguiçoso, quando, na verdade, só está cansado, perdido ou com medo. Se fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal. A ideia é seguir trazendo o estoicismo para dentro da vida real. Com preguiça, com ansiedade, com boletos, com dúvidas e, junto com tudo isso, com uma vontade sincera de crescer. Você não precisa ser outra pessoa da noite para o dia. Você só precisa começar a dar passos na direção da pessoa que já está tentando nascer dentro de você. E a cada pequeno passo, por menor que pareça, você está dizendo para si mesma: eu não sou só o que eu sinto. Eu sou também o que eu escolho fazer com o que eu sinto. Isso é profundamente uma mentalidade estoica. Como lidar com preguiça e falta de motivação quando você sabe exatamente o que precisa fazer, mas não consegue sair do lugar? Neste vídeo, eu trago uma visão estoica, prática e humana sobre aqueles dias em que o sofá, o celular e o depois eu faço parecem mais fortes do que qualquer plano. A gente conversa sobre o que realmente está por trás da preguiça: cansaço, medo, falta de sentido, perfeccionismo, ansiedade, por que a motivação quase nunca vem antes da ação
e como você pode começar a se mover com micro-hábitos mesmo nos dias em que a vontade é zero. Tudo isso sem romantizar produtividade e sem ignorar o que você sente. No final, eu te proponho um caminho simples para construir disciplina sem se esmagar. Pequenos compromissos diários, mais honestidade consigo e menos rótulos do tipo "eu sou assim e pronto". A ideia não é virar uma máquina, é aprender a não se abandonar toda vez que o desânimo aparece. Me conta aqui nos comentários. Você se reconheceu em alguma parte do que eu falei? O que para você costuma se esconder atrás da preguiça? E qual micropasso estoico você quer assumir com você nos próximos dias? Se esse vídeo te ajudou a olhar para a sua falta de motivação com mais verdade e, ao mesmo tempo, com mais carinho, salva para rever em dias difíceis e compartilha com alguém que anda se chamando de preguiçoso, quando na verdade só está cansado, com medo ou perdido.